Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver nos assistindo e nos ouvindo no Spotify. Começando mais um podcast nessa segunda-feira. Hoje estou aqui com a minha amiga Sônia Andrade. A Sônia, que é registradora pública, podcaster, tem um canal muito legal, que é o canal Sônia Andrade. Oi, Sônia. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você disse, a gente não sabe que horas a pessoa vai assistir a entrevista, mas é um grande prazer estar aqui com você e a gente vai bater vários papos sobre vários assuntos. A gente vai do registro público ao futebol. Ao futebol. Que você foi a primeira mulher na gestão do Vasco, não é isso? Isso, primeira mulher na gestão do Vasco. Espero que outras encarem o desafio e cheguem também na gestão do Vasco. Eu espero que você seja a primeira presidente do Vasco. Torço para isso, viro até sócio. Sônia, conte mais sobre a sua história para quem não te conhece, o público do Cantinho. Como começou essa história toda? Bem, eu sou advogada, né? E um belo dia eu resolvi que eu queria tratar da segurança jurídica do país, né? Sim. E aí fiz um concurso público no Rio de Janeiro para assumir a titularidade de um cartório. Passei, muito bem colocada, terceiro lugar. E depois eu tive que ficar 2 anos brigando para assumir minha delegação. Quando eu assumi minha delegação, eu entendia que as pessoas distantes de uma realidade normal, aquelas pessoas que moram em comunidade, que não têm acesso a praticamente nada, tinham que conhecer o registro público. E aí eu pensei em fazer um projeto social que tivesse um alcance grande dentro do Rio de Janeiro. E aí eu pensei em pegar o artigo 5º da Constituição Federal, com os direitos fundamentais, e resolvi escolher o direito à moradia. E aí começamos a fazer um trabalho, criei um instituto social, que é o braço social do cartório, que é o Instituto Novo Brasil, e criamos também o projeto A Casa é Nossa. Então, resumidamente, é isso. Conseguir, através desse projeto, parar na porta de São Januário, entrar para a política do Vasco e me tornar a segunda VP-geral do Vasco na gestão Campelo. Sim. Aí foi nesse meio, nessa época que saiu o Carimbo Solidário? Foi aí que você... Não, o Carimbo Solidário é porque eu, quando advogava, eu trabalhei muitos anos com propriedade industrial. Sim. Direito de marcas, patentes, direito de imagem, eu trabalhava com essa área. E quando eu assumi o cartório ele estava tão mal estruturado que as pessoas diziam assim, não vamos distribuir nada para o sexto ofício. A gente não vai distribuir nada para o sexto ofício. E aí, para eu poder humanizar um pouco o cartório, eu mandei um e-mail para todos os cartunistas do jornal O Globo e pedi que eles se manifestassem o interesse de criar um mascote para o cartório. E aí nós fomos agraciados com a criação do Miguel Paiva. Então o Carimbo Solidário foi criado pelo Miguel Paiva e até hoje ele existe dentro do cartório de forma a humanizar e conversar melhor com o consumidor, entendeu? Entendi. Legal. E com tudo isso você chegou até São Januário? Cheguei a São Januário. Eu trabalhava com a Defensoria Pública do Estado do Rio, dentro desse projeto A Casa é Nossa. E um belo dia, a defensora pública, a Darcy, me perguntou qual o seu time de futebol. Eu falei, por quê? Pra gente ir pra Defensoria Pública precisa falar o time de futebol? Não, é que a gente vai fazer uma ação social na porta de São Januário. O Vasco tinha uma ação social chamada Cidadania Vascaína, e a gente gostaria que você levasse o projeto A Casa é Nossa. E aí eu fui para a porta de São Januário, para vocês terem uma ideia. Eu cheguei 8 e saí depois de 9 horas da noite, porque a fila não acabava. Cada pessoa que eu explicava o registro da posse, o direito da moradia, falava com o vizinho, aí ia uma, voltava 5, ia uma, voltava 10, e a fila ia se formando, aí no final eu dei uma senha e disse para eles que eu atenderia eles no instituto, foi o que eu fiz, e é isso. Então, a partir daí, como a fila era muito grande, na época
o presidente era o Roberto Dinamite. Sim. Roberto foi até o stand, conversou comigo, e aí me convidaram para entrar para a política do Vasco. Eu falei, tudo bem, política está ligada à política social. Então, como eu queria fazer um trabalho social no entorno de São Januário, eu aceitei o desafio. O entorno ali é um pouco complicado, né? É ali. muito complicado, muitas pessoas que realmente precisam de tudo, Sim. né? E o Vasco é um time que começa a sua história pela questão social, Sim. do combate ao racismo, né? Ele é pioneiro em várias ações. Então eu entendia que eu já tinha escolhido o Vasco para ser o meu time de coração, e depois que eu conheci profundamente a história, eu cheguei à conclusão que eu não errei em nada. Eu tinha que ser vascaína mesmo, porque eu amo trabalhar na área social. É bom, ajudar o próximo sempre é bom. Sempre bom. Agora, dezembro, essa época do ano, você está com um projeto também do Natal super fantástico, não é isso? Natal super fantástico. As pessoas perguntam, por que super fantástico? Porque um dia nós pensamos que devíamos fazer um Natal para crianças que não são vistas. Uhum. E aí eu resolvi reunir crianças portadoras do vírus HIV, crianças com câncer e crianças que sofrem violência doméstica numa única festa. E aí eu levei o conceito para elas de que super fantásticas eram elas, que passavam por tudo isso e sempre tinham um sorriso no rosto. Então, esse Natal se tornou super fantástico por causa delas. Quem quer dar uma forcinha, quem quer ajudar o pessoal no Natal Super Fantástico, faz o quê? Entra nas nossas redes sociais, Instituto Novo Brasil. Vou deixar na descrição do vídeo. Entendeu? E aí, lá tem a nossa conta, a forma como pode ajudar. E qualquer R$10, qualquer ajuda, é uma ajuda para a gente Sim. levar alimentos. Esse ano, o Natal Super Fantástico não está direcionado para as crianças. Está direcionado para as famílias que passam fome. Então, a gente vai levar comida para as pessoas. Legal, bem legal. Na sua época, na época que você estava no Vasco, era no Campelo. Isso. Na gestão Campelo. Tinha muita campanha. Tinha campanha da mulher, tinha campanha tinha o Novembro Azul, não é isso? Teve a campanha do suicídio. Eu não sinto essa gestão. Eu vejo que não está assim tão legal. Teve a campanha LGBTQI+, que o Cano foi histórico. Foi histórico. Foi histórico, aquela do Cano. Muito legal a ação do Cano. Mas eu sinto ali que tá faltando um dedinho da Sônia ali dentro. Não, tá faltando dedinho da mulher. Tá do faltando, olhar da mulher, Tá né? faltando, tá faltando. Eu digo que o homem que está voltado pro futebol, e a gente veio conversando isso ontem aqui em Brasília, porque eu tô em Brasília, né? Eles estão muito focados no resultado, no dinheiro, né? Uhum. E eu entendo que você tem que humanizar um pouco o futebol, né? Sim. Você tem uma empresa. Se você vai investir nas pessoas, eu entendo que o sucesso da sua empresa é certo. Porque as pessoas vão vestir a sua camisa, vão usar a tua marca e vão divulgar. Sim. Então, os seus colaboradores, eles são os principais responsáveis pelo sucesso da sua empresa. Então, eu sempre preguei isso dentro do Vasco. Eu entendo que a gente tem um Vasco forte se a gente tiver funcionários vestindo a camisa do clube. Efetivamente, divulgando aquilo que, de repente, não é passado para a torcida de uma maneira geral. Uhum. Então, quando eu entrei, eu levei o conceito do departamento psicossocial. Por que o psicossocial? Porque antigamente o futebol olhava só para os garotos e a família. E a realidade que essa família vive. E as pessoas que trabalham em torno desse jogador. Sim. Então, eu acho que a gente tem que tratar o clube como um todo. Eu, quando entrei, encontrei muita gente com depressão. Inclusive, torcedoras tentando suicídio. Então, o departamento psicossocial foi fundado a partir da realidade que eu encontrei. E atendia, inclusive, os torcedores também, não só o pessoal do clube? Aos torcedores. Eu tive um caso de uma menina, eu abri a minha rede social
E eu conhecia ela das reuniões que a gente fazia com as torcidas, né? E aí eu olhei pra menina e falei, essa menina tá com problema. E aí entrei em contato com ela e ela disse pra mim, há uma semana atrás eu tentei o suicídio. Nossa. Aí eu falei, então vamos encaminhar você pro departamento psicossocial. Hoje, ela trabalha numa rede social divulgando o Vasco da Gama. Com várias meninas. Você vê que legal, né? Então eu entendo que esse departamento, ele, se antes da pandemia ele era essencial, hoje ele é fundamental. Eu acho que tem Ele que ainda ser... tá lá? Ele ainda tá lá e eu acho que ele tem que ser encarado como coração, não é só do Vasco da Gama, de todos os clubes de uma maneira geral. Porque se você investe em pessoas, consequentemente o resultado vai ser positivo. Igual a tragédia que aconteceu com o arquirrival lá. Eu fico imaginando como a família daquele pessoal está sendo assistida. Como que está tendo o tratamento psicológico, mãe, o pai, daquele incêndio que teve lá no outro lá, né? No Flamengo. No Flamengo. Eu sei que o Vasco ajudou muito ali. Nós tivemos o caso do... Eu não me lembro se era sobrinho ou primo do Wesley, né? O menino também foi vítima daquela tragédia. Sim. E eu, de manhã cedo, acordei, meu telefone tocou, era um colega meu que tinha sido contactado pelo departamento do Vasco, porque ele, inclusive, já tinha trabalhado como segurança do Vasco, e ele, até hoje, ele trabalha no departamento de homicídios, da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Então, eles pediram ajuda a ele. Ele me ligou, disse, Sônia, o que você acha? Eu falei, acho que você tem que ir lá para ajudar as famílias. E quando ele chegou, a cena era de caos, né? Não preciso te falar. Não. E aí ele colocou as famílias num determinado lugar, entrou no espaço, encontrou assim uma cena péssima, porque até a médica de plantão chorava muito, e aí ele falou, eu vou ajudar as pessoas aqui, porque ele trabalhava com isso, né? Sim. Então ele conseguiu identificar alguns meninos pela digital, inclusive esse parente do jogador do Vasco, e aí a certidão de... Eu acho que era primo. Era primo, né? Acho que era primo. E a certidão de óbito, como fazer? Eles tinham que sair dali, do centro da cidade, ir em Vargem e voltar. Eu falei, não, eu não vou fazer. Para quem é de Brasília, é mais ou menos como daqui em Planaltina. Mais ou menos isso. É uma distância considerável. Aí eu falei, eu não vou fazer essas famílias fazerem andarem essa distância, porque é muito complicado. E aí eu contactei o meu colega do registro civil, que tem a base dele dentro do IML, e contactamos a nossa colega que também trabalha perto do CT do clube, né? E aí eu falei, gente, não dá para mandar online, né? E aí ela mandava as certidões para esse colega imprimia e entregava a certidão para essas pessoas. Então nós ajudamos. Eu acho que a rivalidade, ela existe sim. Numa questão como essa social, não tem rivalidade. Eu acho que você tem que olhar, acima de tudo, a questão humana. E eu, logicamente, não gostaria de ter participado disso, porque é uma tragédia e que pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas eu me senti na obrigação de auxiliar aquelas famílias, auxiliar esse jogador do Vasco. E eu acho que foi um ponto super positivo para mim, me sentir útil numa situação dessa. Não, nessas horas a gente tem que ajudar do jeito que for possível, né? Eu me lembro que eu tive uma experiência muito pesada com o desabamento do Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, né? E eu participei daquilo ali, porque... Isso em que ano? Uns 10 anos, mais ou menos. Eu 2011. me lembro que eu cheguei e a juíza de plantão disse assim, mas como é que a senhora não conseguiu implementar esse projeto aqui? Porque nós teríamos um número de pessoas que estariam ali, né? Porque as pessoas estavam sendo retiradas. E aquilo ali foi uma experiência pesada e que, ao mesmo tempo, Te abriu os olhos. Me fez crescer muito como ser humano, né?
Então, a partir dali, eu entendia que eu estava no caminho certo e que eu também tinha que trabalhar na área social do país. Então, eu adoro o que eu faço. Você é residente do Rio, está aqui em Brasília por um motivo bem nobre. Qual motivo? Os meus colegas do Além Brasil... de vir em cantinho, tem outro motivo. Eu, além de ser registradora pública no Rio, eu trabalho com esse projeto e tenho um ótimo relacionamento com todos os registradores de títulos e documentos do Brasil todo. Então, nós fizemos uma chapa para concorrer à eleição do Instituto de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil. E hoje eu sou a primeira vice-presidente do Instituto, com o colega Rainei de Alagoas, que é um cara também que tem uma visão humanitária que você não tem noção. Então, eu acho que eu e ele juntos, nessa chapa, durante o tempo da gestão, vamos fazer um barulho bem considerável. Ou o pessoal vai entrar na nossa, vamos entrar nessa corrente, junto, ou a gente vai ser expulso definitivamente do registro público. Mas eu acho que a primeira solução é que vai dar certo. Vai dar certo. Parabéns. Obrigada. Parabéns. O rapaz que você falou o Rainei, ele é de Alagoas. Rainei, estiver em Brasília, quiser passar e ele é vascaíno, tá? Perfeito. Se quiser vir bater um papo com a gente, estamos aqui à disposição. Eu vou convidar ele. Pode deixar que eu vou fazer o convite. Sônia, nessa área que você atua, o que mais dá pra gente fazer para ajudar o próximo? Além de tudo que você já faz, o que te impede de fazer mais coisas? A burocracia? Não, as pessoas normalmente relacionam cartório à burocracia. Vamos dar um exemplo? Eu estava conversando isso com um deputado federal. Problemas com cartório. Essa semana, né? Vamos dar um exemplo. Antigamente você fazia um inventário no cartório de notas, você fazia um inventário na justiça e você levava assim 30 anos, 10 anos, né? O mais baratinho ficaria em 5 anos. Sim. Hoje você faz um inventário com 30 dias. Como um cartório é burocrático? Com 30 dias você faz um inventário. Uma separação durava 1 ano, 6 meses. Sim. Hoje você faz uma separação com 15 dias. Viu? Não tem desculpa. O documento de posse que a gente faz nas comunidades. Sim. Em 1 semana eu entrego tudo pronto. Ué? Então onde é que está o problema todo? Pois o problema está em você querer vender uma burocracia que existe, lógico que você tem que seguir alguns parâmetros, né? Sim. E eu aprendi num evento que eu fui da ONU Habitat, que discutia habitação. Todo o país, todos os países do mundo eram unânimes de dizer que não existe país sério com o mínimo de burocracia. Entendeu? Então, o mínimo de burocracia, ela tem que existir. Ela não Sim. pode ser exagerada, né? Você faz uma exigência para a pessoa e você faz outra e não termina as exigências. A nossa é exagerada? Em algumas situações, sim. Entendeu? Em algumas situações, eu acho que elas são desnecessárias. Mas eu acho que a cabeça de muitos registradores está realmente mudando. Você vê, hoje, dentro do meu cartório, eu recebo a maior parte dos documentos eletrônicos. Você, para registrar, não precisa sair da sua casa. Você manda um documento eletrônico para mim, que eu registro e te devolvo eletrônico. Tive uma burocracia para registrar, só isso aí, ó. Então, essa marca a gente registra no INPI. Sim. Né? Então vai tem durar 1 ano. Uma burocracia de tramitar, de cumprimento de prazo, que isso está na lei. Você não pode... o prazo é de 60 dias, é longo, mas está na lei. Você tem que cumprir, Sim. Você tem que esperar o prazo terminar. Então, são burocracias que, independentemente do usuário não gostar, elas têm que ser cumpridas. Mas nada que seja exagerado. Então, hoje, a gente está brigando para ter segurança jurídica com menos burocracia possível no Brasil. Eu estou tendo um problema com a burocracia, questão de falecimento. Minha mãe faleceu em 2018. E até hoje a gente ainda não conseguiu resolver uma questão de INSS. Pois é. Tá correndo. Mas a gente está fazendo um trabalho com o INSS de empréstimos consignados,
que tá como piloto, sabe? Uhum. Eu acredito que se esse piloto passar no crivo do INSS, outros serviços virão para os cartórios e eu acredito que vocês não vão ter tanto problema com questão de pensão, enfim, eu acho que muita coisa vai ser superada com a ajuda da segurança jurídica. Tomara, né? Estamos brigando para isso. Vamos lutar. Eu também tenho um amigo que também está com esse mesmo problema. A esposa veio a falecer. Aí todo o dinheiro que estava retido da esposa foi para a filha. Bacana. Mas ele não teve o direito e teve uma outra parte lá que era direito dele. Ele não conseguiu colocar para que a criança ficasse com tudo. A lei não permitiu. Falou que é seu, o que é dela, é dela. Porque isso é uma questão civil, né? Então, o que está no código você não pode mudar. E até... Aí, se você recebe, quer doar, quer dar para ela, aí já é um outro departamento. Seu. Mas, logicamente, os bancos e as instituições, elas têm que pegar o código, olhar o código ao pé da letra, com pontos e vírgulas. E senão seguir eles a respondem, regra. com certeza. Aí o que você vai fazer depois, aí já passa a ser problema um departamento seu. Mas a lei foi cumprida ao pé da letra. Aqui em Brasília também tem muita casa sem registro. Eu sei, muito problema de regularização fundiária, né? Pois é. E aqui não tem uma Sônia Andrade para ajudar. Olha só, eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no Cantagalo para fazer o projeto A Casa é Nossa, o presidente da associação me perguntou o seguinte: como é que a senhora consegue fazer esse projeto? A minha resposta para ele: com papel, caneta, impressora, computador e boa vontade. Tudo isso o pessoal aqui tem, falta boa vontade. Então eu acho que a gente precisa se comprometer mais com as coisas do Brasil, com as coisas das pessoas. Se a gente conseguir reunir todas as pessoas que são responsáveis pela regularização fundiária, colocar na mesa e conversar, eu garanto a você que pode não sair assim o modelo ideal. Uhum. Mas eu acho que é um bom início para você começar a tramitar e acabar com o problema de moradia no mundo. Que, para você ter uma ideia, 70% do mundo vive na informalidade. É um dado da ONU. Então, a gente precisa colocar moradia na pauta do dia. Todos os dias. Uhum. É isso. Para resolver tudo. É isso aí. Porque aqui em Brasília a gente vê, o pessoal chama aqui de grileiro. Que é que tem uma Não, terra. a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Uhum. Eu me lembro que uma vez eu fui numa comunidade no Rio de Janeiro. Ah, doutora, a gente tá querendo que a senhora com a Defensoria Pública vá lá na comunidade, lá em Vargem Grande. Quando a gente chegou, as casas estavam sendo construídas. Eu olhei para a defensora e falei: vamos embora, não temos nada para fazer aqui. A gente não pode incentivar a invasão. Sim, é isso que eu ia falar Esquece. agora. Nós trabalhamos em cima de realidades de anos. As comunidades do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, elas foram constituídas há mais de 100 anos. Sim. Então, é essas pessoas que têm o olhar do projeto, e não invasores. Ali na beira da praia tem um terreno que eu vou invadir para poder conseguir a propriedade. Não conte comigo para essa ação, porque o projeto não visa isso. O projeto visa aquelas pessoas que já estão ali há mais... Já constituídas, com seu direito líquido e certo. Entendeu? Lógico que se eu entro numa comunidade, como já peguei, uma casa construída numa pedra, eu não vou dar posse. Uhum. O que eu faço? Como registradora pública e como uma pessoa que tem responsabilidade com pessoas. Eu falo com a pessoa: a senhora tem que sair daqui, porque numa chuva a sua casa pode cair. Sim. Então, eu faço uma notificação para a prefeitura ou o estado, dependendo da situação. Relocar essa e pessoa. dando a ideia real do estado e de onde está a casa. Tiro as cópias, faço planta, junto documentos. E aí essas pessoas são inscritas no projeto da moradia, com mais rapidez. Porque uma vez notificado,
aquele órgão que é notificado, ele não pode alegar desconhecimento. Ah, eu não sabia que estava ali. Sim. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do Estado, é do município, dependendo da situação. Então, eu acho um projeto muito legal. Se ele não traz a posse, ele traz algum caminho para que a pessoa tenha sua moradia. Bom. isso. Bom mesmo. Eu acho que falta uma Sônia Andrade em cada parte da federação para ajudar tudo. Porque aqui Tem muita Sônia Andrade pela federação, hein? Pode acreditar. Tem. Às vezes, pouco divulgado, mas fazendo o seu trabalho. Tem muito empreendedor social nesse país. Eu acho que, aliás... pouco visto. Isso. Eu acho que nesse país, inclusive, o que salva o Brasil são os empreendedores sociais. Que ficam trabalhando quietinhos, sem divulgação e que fazem a diferença. Mas tem que divulgar. Eu também acho. Tem que divulgar, Eu tem que também aparecer. acho. Porque eu tenho quase certeza. Vamos colocar aí, 60% do pessoal que está nos vendo e nos ouvindo não sabe metade disso. É verdade. Não sabe do seu tenho direito, dúvida, não não tenho sabe. dúvida. Não tenho dúvida. Nós temos que divulgar mais e temos que ensinar as pessoas a usar cartório a seu favor. Esse é o ponto. O pessoal tem um cartório meio como inimigo. É verdade? Com certeza. Só que a gente tem que desmistificar isso aí. O pessoal fala, cartório. Mas a gente tem que desmistificar. Se a pessoa souber usar o cartório a seu favor, eu garanto a você que ele dificilmente vai chegar ao judiciário para discutir qualquer questão. Acredito. Vou dar um exemplo. A gente começou a trabalhar com registro de posse de animais. E aí eu tomei conhecimento que inúmeras separações tramitam na justiça e demoram para tramitar porque a guarda daquele animal é ponto de briga. É isso que eu ia falar agora. O animal, foi bom você falar. Semana passada tivemos aqui um rapaz que é referência em canil. O canil dele tem hospital, tem tudo. Aí eu perguntei. Eu tenho 2 cachorrinhos. Aí eu falei, beleza, eu sou dono? Ele falou, não, você é tutor. Você tem responsabilidade sobre esse animal. Você tem a posse dele. Tá. Você conhece o pessoal lá em casa. Me separo. Aí você tem que fazer o registro do seu animal, que se chama... lá no Rio de Janeiro a gente usa a marca Identipet. Uhum. E lá no documento tem um espaço para você dizer o que acontece caso haja uma separação. Você pode fazer uma guarda compartilhada. Ou seja, durante 15 dias ele vai ficar com a sua companheira, os outros 15 dias fica com você. Então, se você deixa isso estabelecido no papel, registrado, que eu espero que não aconteça, porque eu gosto muito da sua esposa, tá? para com esse negócio. Tudo bem. Mas é ela que quer me dar as contas. Né? Ela quer botar você pra fora? É. Então, a gente colocando isso no papel, vai evitar uma demanda judicial. Por quê? 15 dias você vai levar o cachorro pra sua casa, 15 dias vai ficar com ela. Mas isso tem jurisdição? Eu posso registrar, digamos, as cachorrinhas são cartório brasilienses. Próximo, aqui Eu dentro... não posso registrar lá no Rio? Não, você tem que registrar aqui em Brasília, no cartório de títulos e documentos. Aí tem a identidade delas. Aí você tem o documento da posse, onde você vai descrever tudo que você precisa. Ou você pode fazer também uma ata notarial no cartório de notas. Eu quero fazer por instrumento público. Você vai lá e declara por instrumento público. Não, isso vai... Você vai ver, isso vai abrir... Olha, quem souber, quem... Você pode deixa aí fazer nos por instrumento comentários. particular, no cartório de títulos e documentos, ou por instrumento público, no cartório de notas. Aqui em Brasília tá crescendo muito condomínio vertical. Vertical. E tem uns pequenininhos. Isso. E o pessoal tá achando melhor não ter filhos. É exatamente o que eu ia falar. Hoje você tem uma realidade que as pessoas preferem criar animal do que ter um filho. Sim. É uma realidade. Sim. Então vamos olhar os bichinhos, vamos declarar o amor deles através do registro. Mas se eu fizer o registro, vale. Vale, com certeza. Vale. Você tá dando para você, para sua companheira, pro animal, a segurança jurídica. Eu costumo dizer o seguinte: eu vendo segurança jurídica. Quem não quer comprar segurança jurídica? Só sou burro. É isso. O meu produto é vender segurança jurídica. Pô, isso é legal.
É legal, legal. No meu primeiro casamento a gente teve problema em questão de animal. Ela ficou com o animal, por escolha, só que aí ela não tinha condições de manter o animal. Aí eu fiquei pagando meio que uma pensão Pra sustentar o bichinho. para sustentar o É bichinho. Isso. É isso. Isso foi durante algum tempo. Então você imagina, se você coloca no papel, entendeu? Você evita passar pelo judiciário. Eu acho que no judiciário a gente deveria deixar aquelas As coisas mais ações sérias. que são muito sérias, que demandam muito tempo. Uma questão dessa com um simples papel registrado, você resolve o problema. E isso acaba acumulando o judiciário, né? Acumula o judiciário, E com atrapalha. certeza. E atrapalha, exatamente. O juiz, ao invés de focar em ações que vão demandar dele muito tempo de estudo, de leitura, ele vai ter que olhar, não que isso não tem importância, mas que pode ser substituído por um documento registrado em cartório. Se você faz isso lá atrás, você evita uma dor de Sim, cabeça muito com grande. certeza, com certeza. Pessoal de Brasília, souber de algum cartório, alguma coisa assim, deixa aí nos comentários que isso é interessante. É isso Eu aí. vou buscar. Vou É isso registrar aí. todo mundo lá em Cartório casa. de notas e cartório de títulos e documentos. E documento particular no cartório de títulos Porque e isso não é documentos. muito divulgado. Não é divulgado. E por instrumento público no cartório de notas. Tenho um credor. Assinado nota promissória, tudo direitinho. Qual o caminho para receber esse dinheiro se o indivíduo some? Isso também... Não, notificação. Você notifica a pessoa, né? O Aí lá maior vou eu de instrumento. novo. O maior instrumento para evitar qualquer tipo é a notificação. As pessoas não têm esse dado, Sim. mas muitos problemas de dívida. Eu tô com um vazamento na minha casa que o vizinho de cima não resolve. Se vocês usarem notificação, que é uma carta que você dá ciência à pessoa, que ela tem um prazo para te pagar, um prazo para resolver o problema do vazamento, senão isso vai gerar um prejuízo para ela, uma ação judicial, eu acho que a pessoa vai preferir fazer um acordo e pagar e resolver o problema do que ir para o judiciário, ter que pagar advogado e ainda ter o risco de tomar um problema de condenação, né? Que vai onerar muito mais aquela dívida que você tem, aquele prejuízo que você vai ter resolvendo o problema do vazamento. Da infiltração. Então, vamos procurar usar o cartório a seu favor. É a minha dica. Tudo se resolve no cartório. Eu acho, sim, com certeza. Sem burocracia. Sem burocracia, sem dor de cabeça e conhecendo bem o que você está fazendo. Eu acho que nós, registradores públicos, temos a obrigação de ensinar o consumidor a usar o cartório a seu favor. É isso que eu ia falar agora, Sônia. Falta divulgar. Mas entrem nos cartórios, no Fale Comigo, não tem? Todos os cartórios têm um site. Sim. Tem o Fale Conosco, Fale Comigo. Entre lá com a sua dúvida e pergunte, que eu tenho certeza que eles vão responder. Também rola uma preguicinha da gente, né? De se O informar. consumidor às vezes é meio acomodado. Procure acessar as informações que estão nas redes sociais. Hoje, qualquer coisa que você pergunte na rede social, você tem uma resposta. Sim. Uma pergunta eu acho assim, bem diferente, estranha. A pandemia trouxe muita coisa ruim pra gente. Tá aí, essa bagunça. Mas esse fato dela ter colocado a internet, facilitado, ajudou um pouco, não ajudou? Muito. Porque, tipo assim... Por que a gente precisou de uma pandemia para resolver isso? Infelizmente, né? A gente só costuma crescer na dor, né, menino? E a gente vinha tentando, né? Eu ia falar que a pandemia teve um lado bom, mas eu não quis usar esse termo porque não teve lado bom. Não teve. Mas meio que mexeu para que as pessoas olhassem o comércio, o serviço de uma maneira diferente. Você vê, antigamente a gente, para fazer uma reunião, a gente levava quantas horas dentro de um engarrafamento para chegar num lugar. E hoje, a gente pode fazer todo mundo online? Pode. Da nossa casa? Sim. Bebendo água? Sim. Por que a gente não pensou em fazer isso antes? Não é?
Coisa simples, você entrar no aplicativo do cartório, você... Isso, Eu resolvi documentos. Entendeu? Que antigamente não se pensava em fazer registro de forma eletrônica. Hoje, a maior parte dos documentos vem de forma eletrônica. Aqui em Brasília, não sei se no Rio tá assim também, até o documento do carro hoje é online. Isso mesmo. No compra e venda. Isso. É Por tudo que online. não se pensou nisso antes? Pois é. Detran antigamente era uma encheção. Isso, quantas horas você levava para fazer um documento desse, para fazer uma transferência? Hoje, Muito rápido. um aplicativo, né? É isso. Precisa ouvir uma pandemia. Para a pessoa ter a consciência de que a gente precisa melhorar e muito o serviço do Brasil de uma maneira geral. Para registrar a marca, registrar nome, domínio. Eu pensei, lá vou eu pro cartório. Juntei toda a documentação. Não, é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Foi online. Agora, se você quisesse registrar todo o passo a passo da criação dessa sua marca, você poderia fazer para garantir a titularidade da criação da marca, você poderia registrar esse projeto num cartório de títulos e documentos. Posso confessar uma coisa? Não. Lá no início eu pensei em te ligar. Eu falei, eu acho que a Sônia vai me ajudar. Porque eu já falei isso. Temos o Cantinho Cast, que é o Cantinho Podcast. Se você digitar lá no YouTube, tem uns garotinhos lá também que tem. Parece que ele tá até um pouquinho mais tempo que a gente. Só que eles não registraram nada e tal, e estão lá quietinho. Quando eu lancei, eles me mandaram mensagem. Pô, assim você vai me sacanear, vamos ver se o que dá pra fazer. Eu falei, amiguinho, só que é o seguinte, eu já tenho o protocolo, eu já tenho um domínio, vamos tentar agilizar aí vocês pra mudar. Aí foi na hora que eu pensei, eu vou ligar pra Sônia, que eu acho que se eu registrar no cartório, eu tenho algum documento antes do INPI. Sim. É o que todo publicitário não sabe e deveria saber. Todo o desenvolvimento do projeto pode ser garantido a titularidade através do registro no cartório de títulos e documentos. Muito poucas pessoas sabem disso. Mas se ele pesquisar, já vai sair lá que eu fiz Não, ele nem precisa pesquisar. Se houver uma demanda judicial, você, com uma certidão do cartório, você vai provar a anterioridade de todo o processo de criação. Inclusive, eu já tenho. É isso. Então, amiguinho, estamos esperando você tirar lá o seu cantinho do ar. Muda, eu falei pra ele, muda uma letra. Se ele tirar esse C e colocar um K... Não. Não? Não. Porque... Agora eu vou ter que dar uma aulinha de propriedade industrial. Isso, deu uma aulinha. Tanto faz com C ou com K, na hora da pronúncia, a marca, ela não é só o que está escrito, é o que você escuta. Ih, amiguinho, então o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado para você. É mais complicado, ele vai ter que tirar o nome todo. Porque eu ainda coloquei, eu deixei essa abinha para ele. Não. Eu tenho isso escrito, eu falei assim, amiguinho... Não funciona assim. Então, tentei ser legal contigo. A marca é o escrito, é o que você ouve, é o visual. Isso tudo é o componente de análise. A única coisa que tem a mais aí é o chapeuzinho por causa da data, mas né? isso aí é só um detalhe, só um tá? detalhe. Então, você precisa olhar a marca no conteúdo geral. O que você vê, o que você escreve e o que você ouve. Isso é o componente que faz a marca. Entendi. Inclusive, ô diretor, tem até um vídeo, né? Tem um videozinho aí que eu queria até mostrar pro pessoal. Que o cantinho... Olha lá, o cantinho... Calma aí que... Isso. Olha lá. Olha o que o cantinho ganhou. Gente, que coisa chique. É. Isso aí. Sabe quem faz? É o Faz Que Dá Certo Personalizados. Ah, legal. No Instagram, o que você precisar. Olha, essa aí. Ai, que legal. Você procura ela no Instagram, fala pra ela, ó, tô querendo fazer isso aqui. Eu acho que eu já vi essa marca na internet. Eu joguei e apareceu. É o que eu te falei, tudo a internet responde pra gente, né? Eu já vi essa marca. São pessoal, gente boa demais. Então, olha, foca... No conteúdo geral, a marca é o componente da escrita, do som do ouvir, né? Do visual. Isso tudo é o que compõe a marca. Aí eu vou tirar o M e vou botar o N, não adianta. Porque você está falando... Tirar o M e botar o
O acento. Isso, não. Você vai pronunciar de forma que a pronúncia é a mesma. É a mesma. Então, muda a marca. Tá, então, amiguinho, pra não ter problema, você vê. É isso. Eu tô bem assessorado. Então você tem que trocar. Gostou do cantinho? Muito. Inclusive do cantinho aqui físico. Aqui o cantinho é legal, né? Um cantinho físico. bacana. Isso, eu gostei de tudo. Cantinho físico. Cantinho físico, o pessoal aqui é legal, todo mundo é legal. É. Estamos nas instalações da Plano B. Aqui na Plano B o pessoal é legal. Diretor, como estamos de tempo? Tá. Sônia, vai ter uma parte 2. Tá? Quarta-feira, você espera? Espero, lógico. Até quarta? Lógico. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Deixe o comentário, deixe o like. Espero que vocês assistam a segunda parte. Espera aí para assistir a segunda parte. E aqui ao meu lado ficava o Cícero. O Cícero não pode mais ficar. A vida pessoal dele corrida, criança pequena. Então abriu vaga para podcaster. Mas o meu diretor está dizendo ali para mim que parece que já foi encerrado. Parece que já foi escolhido a pessoa que vai ficar aqui do meu lado. Inclusive, parece que é uma menina. Então, a partir de sexta-feira que vem... a partir de segunda-feira que vem, já vou ter aqui ao meu lado uma outra pessoa para ajudar no bate-papo, para tirar dúvidas, para conversar aqui, para vir falar besteira com a gente. E ajudar vocês nas dúvidas que a Sônia mesmo já tirou aqui um monte de dúvida nossa em relação ao cartório. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira. Tchau, tchau.